Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Os irmãos têm desejo pela palavra do Senhor Jesus? Glória a Deus. Amém. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu oro para que haja vida aqui entre nós, que a palavra seja com revelação, Deus. Senhor Deus, pega essa porção, traz, Senhor Deus, do teu trono, aquilo que o Senhor quer falar conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. Fala na minha vida, fala através da minha vida. Edifica essa igreja que é do Senhor Jesus, traz, ó Senhor Deus, a unção, libera a vida, libera o fluir do Espírito, Pai, que haja o testificar aqui no coração de cada um, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Nós vamos abrir em 3 ou 4 versículos aqui que eu anotei. Vamos começar lá em Mateus capítulo 16, dos versículos 16 ao 18. Hoje eu quero falar sobre os fundamentos, que está lá em Coríntios, que nós vamos ler já, mas eu quero construir a introdução com base, primeiramente, nessa passagem. Mateus, dos versículos 16 ao 18. Há um cenário aqui construído, aonde Simão Pedro, ele tem a revelação de Cristo, e aí então o Senhor diz algo fundamental e divisor na vida de Pedro. A Bíblia diz, e Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne ou sangue, mas meu Pai que está nos céus, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra de Deus diz o seguinte, Simão teve uma revelação do trono acerca de Cristo, acerca de Jesus. E aí então o Senhor diz, olha, não foi sangue, não foi carne que te revelaste isso, mas o próprio Deus, a revelação, o olhar correto, você compreendeu quem eu sou. E o Senhor diz então, agora que você entendeu quem eu sou, ele já não chama ele mais de Simão Pedro, mas ele diz, tu és Pedro. A revelação correta muda também quem nós somos diante de Deus. Ter a revelação correta das coisas de Deus muda a percepção completa do que nós somos em Cristo Jesus. Do que nós nos tornaremos em Cristo Jesus, do que a nossa família se tornará em Cristo Jesus. Então a revelação correta vai mudar uma identidade que nós temos em Cristo Jesus. Vai mudar com fé, vai gerar um ambiente de fé no nosso coração. Então o olhar correto, a revelação correta, muda aquilo que nós somos como indivíduo. E eu quero falar sobre isso essa manhã. Quero falar que às vezes nós nos voltamos muito para as coisas naturais e nos falta a revelação de quem é Cristo muitas vezes na nossa vida. Nós nos preocupamos com tantos afazeres, totalmente legítimos algumas coisas, mas a falta de revelação de quem é Cristo tem interrompido também quem você é. Se você não entende quem é Cristo, você nunca vai saber quem realmente você é. O que acontece na vida aqui de Simão, aonde ele diz, tu és Pedro, por conta dessa revelação, irmãos, muda completamente então a percepção de quem nós somos. Enquanto você não percebe quem Cristo, quem Jesus é, você nunca terá uma identidade plena em Cristo Jesus. Você vai viver em crises na sua mente, você vai viver em crises no seu casamento, você vai viver numa crise na sua alma, você vai viver numa crise no seu trabalho, e você nunca vai ter uma revelação plena do reino do Senhor Jesus. Então a percepção correta da mudança que você acredita que é necessária na sua vida, primeiramente é ter a revelação correta de quem é Cristo. Haverá transformação na sua vida plena. Haverá transformação no seu casamento pleno.
Haverá transformação na sua vida financeira plena. Haverá revelação numa intimidade com Cristo, se você primeiramente compreender quem é Jesus. Não há transformação na sua vida se você não compreende quem é Cristo. Então a mudança genuína que nós queremos, a edificação correta na nossa vida, começa sempre em Cristo. O que precisamos então para uma vida transformada, resolvida, posicionada, com desfrute, sem essa crise de acordar num dia e ficar quem eu sou? Por que isso acontece? Por que tantos problemas? Eu quero te falar que a questão então é primeiramente ter a revelação. Tu és o Cristo, o Senhor, que morreu na cruz do Calvário, que ressuscitou ao terceiro dia, que me deu a vida eterna, que eu já estou crucificado em Cristo Jesus. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo opera, habita e vive em mim. Então a transformação vem percebendo quem é Cristo. Precisamos entender então quem é Jesus, quem é Cristo. Uma vez que nós entendemos que Ele é Cristo, nós somos transformados. Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo? E aí então agora, a revelação correta provoca sempre uma identidade correta. Mas você vai concordar também que a falta da revelação correta nos leva a uma perda de uma identidade correta. Verdade ou não é? Se a revelação correta, eu tenho uma transformação, a falta da revelação, eu perco até o que eu achava que eu tivesse. Eu perco até aquilo que um dia eu achei que eu construí. E então agora vem aonde eu quero conversar e pregar e falar e liberar sobre os irmãos. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, os versículos 10 a 13. Os irmãos estão com a Bíblia, os irmãos ficaram quietinhos, mexem em alguma coisa. Tipo assim, pega o celular, mas não olha o WhatsApp, viu, irmãos? Esses dias, irmãos, não posso contar, não. Não, eu posso, eu mudo a história. Vou mudar a história. Você não pode expor as pessoas, né, irmãos? Pregando palavra poderosa numa das igrejas que eu estava ministrando, palavra poderosa e vida. Você sabe quando a palavra está ministrando no seu coração? Você sabe, não sabe? Você percebe. E aí então terminou a palavra, eu num ambiente assim, com muita liberdade e tal. Aí depois os irmãos mandaram a foto de um irmão assistindo o jogo do Vila Nova, enquanto eu pregava. Meu Deus da glória, irmãos. Então você disfarça aí se você fizer alguma coisa. Tem câmeras aqui filmando você. Abre a Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 10 e 13. Isso é pecado, irmãos. Os irmãos abriram? A Bíblia diz, então, vai projetar comigo? Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja como, cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. A Bíblia aqui agora demonstra que nós estamos edificando algo. E lembra que eu falei, se você tiver a revelação correta, a sua vida ela é transformada. E nos falta, irmãos, uma visão daquilo que é do Senhor. Nós ainda somos muito presos a coisas naturais, irmãos. Não estou falando que não seja legítimo, mas ainda a gente é muito preso a coisas naturais. E o Senhor está dizendo aqui, olha, que nós vamos edificar algo. E essa edificação, eu já ouvi muitas vezes sobre muitas coisas. Mas a edificação diz nos versículos anteriores, quais são essas edificações? A Bíblia diz no versículo 9, porque de Deus somos cooperadores, lavouras de Deus. E a Bíblia diz, edifício de Deus sois vós. Então, irmãos, é porque se a gente pega esse contexto dos versículos anteriores que eu li,
a gente pode tirar a ênfase principal que o texto está dando. Está falando sobre uma edificação. A Bíblia está falando sobre edificar algo, sobre um fundamento que é Cristo. E ele coloca 6 tipos de materiais. Mas se você pega esses 6 tipos de materiais, eles estão divididos só em 2 grupos. E a Bíblia fala que nós somos o edifício de Deus. E a Bíblia continua dizendo que nós estamos edificando algo sobre essa rocha. Se nós estamos edificando algo sobre a rocha, e os versículos anteriores diz que nós somos edifício de Deus, então essa edificação que nós estamos, que o texto está falando, tem a ver com a minha vida e com a sua vida. Nós somos edifício de Deus, amém? Mas a Bíblia diz aqui também quais os materiais são forjados. Fala aí para os irmãos, escolhe um vizinho aí. Você fala assim, foram colocados 6 materiais, fala para ele. 6 materiais. Acha aí na Bíblia e agora fala para o seu vizinho, quais são? Vai lá. Vai lá, fala qual que é. Quais são, irmãos? Aí agora fala o seguinte para ele. São 6 materiais, mas a divisão está em 2 grupos. Fala assim, 2 grupos. Ok, então agora a gente vai partir daqui. Lembra que a revelação correta muda quem eu sou? Então você acredita que se você tiver a revelação correta desse texto, você vai edificar algo que vai permanecer na sua vida? Então a Bíblia está dizendo aqui agora o seguinte, 2 tipos de materiais. E ontem de madrugada, quando eu cheguei, Deus colocou forte esse versículo no meu coração e ele não saía durante a semana. E algo interessante, perceba, a Bíblia diz ouro, prata e pedras preciosas. Esse é um tipo de material para edificação. Edificação do que, irmãos? Fala da minha vida. Então, a edificação da sua vida, você vai escolher um material. E aí foi dado 6 materiais. 2 grupos, ouro, prata e pedras preciosas. E um outro grupo que é madeira, feno e palha. 2 grupos. Agora presta atenção. E aí eu falei, Senhor, tem algo nesse texto que eu gostaria de compreender. E aí, irmão, se você volta então, quando foi escrito, eu vou te falar uma coisa. Nesses 2 grupos aqui, você vai perceber que um depende totalmente de Deus. Ninguém faz ouro aqui. A prata hoje em dia o pessoal ainda faz, mas naquela época ninguém fazia prata. E ninguém faz pedras preciosas, porque é um processo do tempo. Então, esse material, ouro, prata e pedras preciosas, é um material que depende totalmente de Deus. Agora é o seguinte, madeira, feno e palha não é um material que você vai depender de Deus. Entenda o que eu quero dizer. Você vai pegar uma árvore, vai cortar essa árvore, vai usar aquele material. Feno você vai organizar e vai promover ele o que for. A palha você vai ajuntar. Perceba que nesses 2 materiais, um depende 100% de Deus e esse outro material depende 100% da sua força. Os irmãos estão comigo? E a Bíblia continua dizendo que um dia, essa edificação que nós construímos, e que somos nós, amém? Quantos são edifícios de Deus? Um dia o fogo vai provar. E aí a Bíblia diz que o fogo vai consumir. E aí eu te pergunto, o que acontece sobre o ouro, prata e pedras preciosas quando vem o fogo? O fogo não destrói, o fogo purifica. E você não perde. Mas o que você construiu na força do seu braço, compreenda isso. O que dependeu de você, o que você fez sozinho, o que você não dependeu de Deus, o que você está construindo sozinho, o que você acha, o que você pensa. A Bíblia diz que o fogo um dia vai consumir todas essas coisas. Então, esses 2 grupos estão falando o seguinte, que o ouro, a prata e as pedras preciosas, você não fabrica. Você busca em Deus. Você depende de Deus, você confia no Senhor, mas a madeira, feno e palha que você está edificando, você está fazendo só na sua força, na sua independência. Então a obra que o Senhor está, e que Ele quer que você realize, é tão maravilhoso, Ele é o fundamento, mas Ele também vai prover
todas as coisas na sua vida. Dependa de Deus. O que vai permanecer então, irmãos, é aquilo que você fez dependendo de Deus. O que vai permanecer nos dias maus, o que vai permanecer no fogo intenso, o que vai permanecer no julgamento, é aquilo que nós construímos confiados em Deus e não na força minha. Porque o que eu fiz na minha força, no que eu fiz do meu natural, no que eu fiz da minha independência, irmãos, isso vai consumir, não permanece nada. Olha o cenário mais lindo que está sendo dito. A Bíblia diz que cada um veja como edifica. Os versículos anteriores diz que nós somos a edificação de casa de Deus. Então quer dizer que o meu crescimento, o meu amadurecimento, o meu avançar, a minha edificação, é o que o Senhor está dizendo. E Ele diz, eu sou o fundamento. O fundamento é Cristo, Ele é a rocha. Eu vou edificar sobre essa rocha. E aí é engraçado. Agora a Bíblia fala o seguinte, que cada um veja como edifica. E aí o contexto a gente tem que perceber. Esse contexto aqui estava tendo muita divisão nessa igreja. Uns que eram de Paulo, outros que eram de Apolo, e uma discussão que não tinha fim. E aí então chega o apóstolo e diz, olha, vocês não entenderam nada. Tudo que edifica, edifica sobre Deus. Tudo tem a ver com Deus, não tem a ver conosco, tem a ver com Cristo. O Senhor é a rocha. E aí o contexto agora diz o seguinte, que aí são apresentados os materiais, nós entendemos que um material nós dependemos plenamente de Deus, o material que vai permanecer é aquele que eu construí dependendo de Deus, e o outro que não permanece é quando é na minha força, do meu jeito, do que eu penso, do que eu quero, do que eu acho. Eu estou aqui para te dizer, irmãos, uma afirmação severa nessa manhã. Se o contexto foi escrito para uma igreja, se o contexto diz que nós podemos ter dois tipos de edificação, dois tipos de materiais, então quer dizer que isso aqui tem a ver conosco, não tem a ver com ímpio, não tem a ver com lá fora, tem a ver conosco como igreja. E o Senhor está dizendo que cada um veja como edifica, então quer dizer, nós estamos edificando algo. Eu e você estamos edificando algo. A questão é, o que nós estamos edificando é Deus, é o Senhor, é Ele quem é o processo de tudo, é Ele quem tem trazido o material, eu tenho usado o material correto, ou eu estou edificando aquilo que não é? Não é uma questão se você está edificando, a questão é o que você está edificando. Não é achar que você não está fazendo nada, ou achar que você está fazendo muito. O que eu quero dizer, o que você está fazendo, Deus pode trazer o fogo ou não? Sabe por quê, irmãos? Nós achamos que na força natural, meu casamento pode ser transformado. E eu quero aqui trazer uma visão para Cristo. Quero falar do reino, quero falar da vontade de Deus. Irmãos, nós achamos que muito dinheiro, irmãos, olha, dinheiro, vou te falar uma coisa, não é ruim não, irmãos. Não é. Mas não é ele que vai definir a alegria do seu casamento. Eu te garanto. Ter prosperidade é bom demais. Mas não é ele que traz alegria. Porque você vai perceber que aquilo nunca vai ter no fim. O tanto que você tem ainda torna-se pouco e nunca traz satisfação plena. Por quê? Porque o material usado é madeira, feno e palha. Mas se você usa um material precioso, ouro, prata e pedras preciosas, irmãos, mesmo que você não tenha muito, mas você sempre vai ter satisfação no que você tem. Mesmo que você não alcance tudo o que você gostaria, mas o pouco que você tem confiado em Deus se torna muito. Então, irmãos, não é uma questão hoje de ter muito, é usar os materiais corretos na dependência de Deus, porque ouro, prata e pedras preciosas você tem que depender de Deus. Ninguém vai fazer diamante, você pode fazer um vidro, mas um diamante você não vai fazer, porque exige pressão, exige tempo, existe várias circunstâncias, até que se torne precioso o que você tem, então tem que depender de Deus. Lembra? Visão correta te transforma? Talvez, irmãos, você não tenha tido uma visão correta do que você está edificando. Só edifica na força, só constrói na força, só é embalado na força, só acha que as coisas vão dar certo se você fizer. Você não confia em Deus plenamente.
A edificação que somos nós não é plena porque não usamos os materiais corretos, não confiamos em Deus plenamente, nós nos tornamos bons crentes, que falamos de algumas coisas, mas que nós não vivemos plenamente. E um dia vai ser checado, irmãos. E o que permanece quando o fogo vem sobre madeira, feno e palha? Nada. Nada permanece em madeira, feno e palha. O fogo consome tudo, irmãos. E tudo perece. E parece que você viveu então construindo alguma coisa muito frágil na sua vida. Nós estamos edificando algo. E a exortação hoje ela é severa. O que nós estamos edificando em Cristo? Porque é em Cristo. É sobre essa rocha. Nós estamos edificando algo. E essa edificação, ela permanece ou ela acaba? Essa edificação é em Cristo ou ela é passageira? A nossa vida nós estamos edificando em Cristo, para Cristo, através de Cristo, ou nós estamos edificando o que eu quero, o meu reino pessoal, a minha vontade pessoal, os meus desejos pessoais? É isso que nós estamos edificando, ou nós estamos edificando em Cristo Jesus? Para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Porque nós seremos checados, irmãos. E a minha preocupação, como obra, nós estamos edificando algo que vai permanecer, ou nós estamos edificando algo muito passageiro? Nós estamos liberando o evangelho verdadeiro de Cristo, a graça, a promessa de Deus? Nós estamos liberando só um evangelho raso, superficial, aonde venha, receba e vá embora. Que evangelho nós estamos fundamentados? Os nossos relacionamentos, a nossa casa. Porque, irmãos, no dia da pressão não permanece nada. No dia que é abalado, o dia que o fogo vem sobre o nosso casamento, nós vamos checar o que vai permanecer ou não vai permanecer, irmãos. Sabe, aí você vai ver que não adiantou tanto dinheiro. Você vai perceber que não adiantou tantas viagens. Por quê? Porque não foi edificado em Cristo, com o material correto, irmãos. Esse material depende só de Deus, não tem o que você fazer, irmãos. Não tem, irmãos. Não tem 4 passos para a felicidade. Não tem 5 linguagens de amor que sustenta, não. É o material correto. É um material que é fundamentado em Cristo. E é um material que Ele mesmo está provendo para nós. Mas nós queremos, às vezes, irmãos, até mesmo na hora que nós nos relacionamos com as pessoas, e eu confesso isso, eu já errei muito. E sou tentado nisso. Às vezes, nós somos tentados a querer resolver os problemas dos outros só na nossa habilidade, só no conhecimento, só nas experiências anteriores. Eu confesso para você, eu sou tentado a isso. E aí o que eu estou fazendo? Eu estou anulando o ouro, a prata e as pedras preciosas que vêm de Deus, de falar o que vem de Deus e usar madeira, feno e palha. Irmãos, eu não quero viver com essa base na minha vida. Eu quero liberar palavras que sejam ouro, prata e pedras preciosas, dadas por Deus, e não uma pregação rasa de madeira, feno e palha. Eu quero falar palavras que venham do Senhor Jesus. Por isso essa exortação aqui, ela é severa. A palavra diz, Simão teve a revelação e ele disse, tu és o Cristo. O Senhor olha para ele e diz, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o próprio Espírito, Deus te revelando isso. Você então agora é considerado como Pedro. A revelação correta gerou a identidade correta. Nós precisamos pregar um evangelho que gere a identidade correta em você, meu irmão. O seu casamento precisa ouvir uma palavra que seja transformada pelo poder de Deus. O que falta nos nossos casamentos, irmãos, não é mais curso de casal, é palavra de Deus, é vida de Deus. O que a igreja precisa, irmãos, é ouro, prata e pedras preciosas. Esse material é só Deus que pode trazer. Ninguém traz ouro. O Senhor diz em Apocalipse, aconselho-te que de mim compres ouro.
É de Deus que nós vamos comprar esse ouro. Não é do mundo, não é técnica, não é livro, é Cristo. Sabe, irmãos, meu Deus, é muito superficial a maneira, às vezes, que nós lidamos com as coisas. Hoje, a glória de Deus parece que não atrai mais as pessoas. Atrai o nome do pregador, a música que é ministrada. Não, sabe, as pessoas estão olhando só para madeira, feno e palha. O que atrai hoje a igreja parece que é madeira, feno e palha. Não há o evangelho da palavra, da graça, da vida, a unção de Deus, Cristo entronizado. O que vai sustentar uma obra e o que sustenta a sua vida, irmãos, é sobre o quê? E o que você usou. Amém. Abra lá em Romanos capítulo 11, versículo 36. Essa passagem ela é linda. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Olha que maravilhoso, olha que coisa interessante. Se você voltar lá no texto que nós estamos lendo, a palavra de Deus diz o seguinte, lá no versículo 8, para você compreender. Ora, o que planta e o que rega são um. Lembra a questão da divisão que eu expliquei que estava tendo na igreja? E aí diz, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Ah, pastor, mas aí parece que agora entrou em contradição do que você está falando. Se você está falando de dependência de Deus e aqui está falando do trabalho, eu vou te falar uma coisa. Vamos ler então de novo essa passagem e a gente vai ler o versículo seguinte desse texto. Ora, o que planta e o que... Não, volta lá no Romanos, por favor. A Bíblia diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Olha que interessante. A Bíblia narra que o fundamento é quem? Cristo. A Bíblia narra dois tipos de materiais. Um material que pode ser feito pelo homem, a madeira pode ser gerada pelo homem, corta lá a árvore, faz a madeira, faz o que for necessário, a palha e feno do mesmo jeito. Mas o ouro, prata e pedras preciosas depende de quem? De Cristo. Olha só. O fundamento e o material é totalmente de Deus. Por isso nós podemos ler que, porque dele, ele está me dando o fundamento. Por ele, eu estou fazendo pela palavra. E para ele são todas as coisas. E aí a Bíblia diz aqui, pastor, mas o senhor acabou de ler aqui falando que do seu próprio trabalho, mas lê o que diz o versículo 9. Porque de Deus somos cooperadores. Sabe o que está dizendo aqui? O que nós fazemos, nós somente somos cooperadores. O trabalho eu vou fazer, mas eu estou cooperando com Cristo. Eu sou aquele que vou fazer na direção de Deus, porque essa obra, irmãos, é dele, não é minha. Por isso a Bíblia diz que nós somos cooperadores. E na edificação, então, eu sou um cooperador de Cristo. Essa obra, irmãos, ela é feita por Cristo, com os materiais de Cristo, e tudo na dependência de Cristo. Sabe o que nós somos? Só cooperadores. Irmãos, você quer estabelecer algo que vai permanecer na sua vida? Dependa de Deus. Você quer ver transformação e ter um olhar não mais natural para as coisas, olhar para Cristo? Depende de Cristo. Você quer ver sua vida transformada, irmãos? Dependa de Cristo. Você quer alcançar um êxito, irmãos? Dependa de Cristo. Hoje, a hora que o pastor Marcos estava levantando as ofertas, e eu sou muito observador. Na hora que ele falou de prosperidade aqui, a igreja quase vai abaixo. Tem alguma coisa errada com isso? Lógico que não.
mas para você ver o quanto a nossa vida ainda está pautada em coisas naturais. A gente está esquecendo que um dia, tudo que nós vamos construir, o fogo vem. E eu quero te falar, o dólar pega fogo, irmão. Se não te contaram, estou te contando. E se você ainda tem um caixão com gaveta, quando vier o fogo na madeira que é feita a gaveta, vai queimar, amigão. Vai perecer tudo. Mas eu vou te falar, o que você edificou corretamente, o que você edificou sendo cooperador de Cristo e não sendo o dono dessa obra, só cooperando com Cristo, isso vai permanecer naquele dia. A partir de hoje, eu falo para essa igreja, eu me comprometo, eu sei que eu já tenho isso, mas as palavras sempre que vão sair da minha boca, são palavras que sempre tem que ter ouro, prata e pedras preciosas. Eu me recuso, irmãos, a ser um pregador de madeira, feno e palha. Eu vou te falar uma coisa, irmãos. Pregador de madeira, feno e palha atrai a atenção do povo. Atrai. Que ela vai tocar só na alma. É o evangelho da troca. Venha para Deus e receba. Em nome do Senhor Jesus, irmãos, essa igreja vai receber palavras de ouro refinado, compradas em Cristo Jesus. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado. Essa é a palavra que essa igreja vai receber em nome do Senhor Jesus. Essa é a vida que eu quero sobre a sua vida. Você vai construir tudo hoje com os materiais corretos, sendo cooperador de Cristo, dependente de Cristo. A sua visão correta, irmãos, vai mudar a sua identidade. Irmãos, em Cristo Jesus, irmãos, o pessoal do louvor pode subir. Fortemente o que eu quero te dizer. Se você aprender a crer corretamente no evangelho correto, porque podemos crer no evangelho que não é correto? Não, nós cremos de forma errada. Se nós cremos de forma correta, irmãos, esse evangelho pode transformar a sua vida e a minha. Irmãos, ela pode transformar a vida dos nossos filhos. Você que veio aqui, se você crê no evangelho correto, irmãos, Cristo, Ele é o fundamento. Ele mesmo vai nos dar todos os elementos para a construção disso. Nós vamos depender dele, irmãos. Nosso papel é depender, cooperar com Cristo. Só isso, irmãos. Em outras palavras, a nossa oração, sabe o que tinha que ser? Só não me deixa atrapalhar. Não é nem Deus me usa, é só Deus, só não me deixa atrapalhar, porque eu sei que sobre o Senhor tem fundamento, que no Senhor eu tenho os materiais corretos, só não me deixa atrapalhar. Irmãos, eu creio nisso. Eu creio que se você crê corretamente hoje, irmãos, que você precisa de Deus, confiar em Deus, você vai descobrir, irmãos, eu te garanto, você vai descobrir que não é ter muita coisa, não. Não é fazer as viagens para onde você achar, não. Não é ter essa conta maravilhosa. Tem nada contra isso, irmãos, nada contra. Pelo contrário, eu acredito na abundância de Deus na nossa vida. Você crê na abundância de Deus na sua vida? Você crê? Você crê mesmo? Fala, nossa, eu creio, Deus é abundante na minha vida. Mas, irmãos, não é isso, irmãos. Porque, às vezes, muito que nós temos na nossa conta bancária é madeira, feno e palha. Não foi ouro, não foi prata, não foi pedras preciosas. O casamento bonito na foto é só madeira, feno e palha. Não tem ouro, prata e pedras preciosas. Seus filhos, talvez está tendo madeira, feno e palha, não está tendo ouro, prata e pedras preciosas. Os seus amigos, talvez é só madeira, feno e palha. Não tem ouro, prata e pedras preciosas. O evangelho que talvez você está edificando, vivendo, madeira, feno e palha. Porque, irmãos, essa palavra foi para a igreja. Então nós podemos sim construir coisas perecíveis em Deus. Deus que nos livre disso, irmãos. Irmãos, eu quero, olha, em nome do Senhor Jesus, irmãos,
parece romântico e sei lá o quê, mas eu vou te falar, eu quero chegar na minha velhice e eu entender que eu sempre fiz parte de algo que ouro, prata e pedras preciosas. Eu quero avançar na minha vida, eu quero olhar para a igreja e ver uma igreja que ela é constituída com fundamento e tem a estrutura correta, ouro, prata e pedras preciosas. Eu quero isso em nome do Senhor Jesus, irmãos. Eu quero olhar para a sua vida, eu quero olhar para os seus filhos que vão crescer e entender que os seus filhos também perceber, nossa, os meus pais, a minha mãe, meu pai, seja lá se você é casado ou não, sempre me mostrou o caminho do ouro, da prata e das pedras preciosas, confiando em Deus. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu coração está tão em paz no que eu estou dizendo, irmãos. Olha, eu vou te falar com todo amor e carinho um negócio aqui, irmãos. A gente pode fazer uma igreja crescer e se tornar muito reconhecida, mas sem nenhum pingo de glória. Onde as pessoas entram e saem e não é transformado com algo que permanece. Nós corremos o risco, irmãos, de estabelecer um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Nós corremos esse risco, irmãos. A gente pode cantar várias músicas, mas nenhuma realmente ter sido estabelecida com ouro, prata e pedras preciosas. A gente pode fazer muitas coisas e no final, irmãos, não ter nenhuma glória diante do Senhor Jesus. Deus nos livre, Deus que te livre, irmãos, disso. Sei que você veio para ouvir uma palavra de Deus, e essa palavra é de Deus. E essa palavra, irmãos, ela às vezes ela causa um desconforto, porque a edificação ela vai depender totalmente de você aqui agora. O fundamento já foi dado, é Cristo. Os materiais estão diante de nós. Agora o que pesa mais, irmãos, é porque você compreendeu nessa pregação que ela depende de você. Não depende do seu cônjuge. Não depende do pastor. A edificação depende 100% de você aqui agora. E aí o que torna ela um pouco, não pesada, mas com mais necessidade, é porque você tem que se posicionar. Irmão, você não pode sair daqui com uma palavra dessa no seu coração e ter a mesma vida a partir de hoje. Não tem como. O que vai permanecer é a sua escolha aqui agora. Apaga as luzes para mim, por favor. Vou fazer um apelo. Tem alguns irmãos, que gostariam de vir aqui à frente e falar para Deus: Deus, eu quero ouro, prata e pedras preciosas. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Para sair do seu lugar e vir aqui à frente, irmãos, já é reconhecer que você precisa de um material diferente. Você está correndo há muito tempo de Deus. É nele que você encontra ouro, prata e pedras preciosas. Você está correndo de Deus, é nele que você vai encontrar todos esses recursos, irmãos. Você ainda está achando que é no mundo. O mundo é madeira, feno e palha. É em Cristo que tem ouro, prata e pedras preciosas. O seu casamento é em Cristo. O seu casamento é em Cristo. Seus filhos são em Cristo. Seu trabalho é em Cristo. Irmãos, é em Cristo. Se algo está se dissolvendo diante de você, se algo não tem tido uma estrutura permanente, irmãos, se você sente que o que você está construindo é frágil, é perecível, está esfarelando das suas mãos, escapulindo das suas mãos, é porque o seu olhar ainda não está correto, não está em Cristo.
voltar o seu coração para o reino, para a vontade de Deus. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, fala para Jesus que hoje você quer Ele, que você quer esse ouro, irmãos. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, perante a igreja, perante Deus, Espírito Santo, me dá palavras aonde seja ouro, prata e pedras preciosas todos os dias da minha vida. Essa igreja seja constituída, estabelecida sobre o fundamento que é Cristo, com ouro, prata e pedras preciosas. Ao falar, as pessoas verão essa igreja há ouro, prata e pedras preciosas, há ouro refinado comprado em Cristo Jesus. Levanta homens e mulheres apaixonados, levanta pastores, Jesus, levanta líderes apaixonados com encargo, pessoas com disposição. Deus, não há mais retrocesso, só há avançar a partir de agora. Não há mais palavras malditas, há palavras benditas em Cristo Jesus. Nós somos cooperadores. Oh Deus, essa obra não é nossa, nós somos apenas cooperadores. Oh meu Deus, oh Espírito Santo de Deus, oh Deus, que igrejas famintas pela glória, pela vida, possamos construir ouro, prata e pedras preciosas, oh meu Deus, como igreja, como família. Deus, aonde estão aqueles homens apaixonados como outrora, Deus? Aonde estão o Simão que tem tido revelação de quem é Cristo e tem sido transformado, Deus? Aonde está, Senhor Deus, essa geração que se apaixona pelo Senhor e que crê no Senhor e no mover do Espírito, Senhor Deus, que confia em Ti, que não tem feito dessa obra na força, que não tem liderado na força, mas que tem liderado na dependência do Espírito. Aonde estão os louvores, ó Deus, cheios de ouro, Senhor Deus, Pai? Aonde estão, Senhor Deus, as canções ministradas com ouro, ó Deus? Oh, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aonde estão as amizades? Aonde estão os irmãos de aliança? Aonde está essa geração, Deus, que anseia, Deus, e que quer, ó Deus, o Teu governo? Que não se reclina, Senhor Deus, diante de circunstâncias, ó Pai. Que não olha para homem, mas que tem tido revelação de quem é Cristo. Aonde está, Deus, essa geração? Aonde estão, Senhor Deus, aqueles apaixonados? Aonde estão aqueles que um dia falaram, Senhor Deus, eu quero responder ao Senhor, ó Deus. Oh Senhor Deus, eu creio que eles estão aqui essa manhã, Jesus. E o Senhor pode, Deus, consumir aquilo que não é do Senhor. Mas hoje nós queremos comprar do Senhor esse ouro que é refinado. Nós queremos edificar aquilo, Senhor Deus, que permanece. Aonde estão aqueles que um dia falaram sim para o Senhor, me usa, Deus? Aonde estão aqueles que um dia falaram, Senhor Deus, eu quero ser esse canal? Aonde estão aqueles que já foram tão intensos e apaixonados em Deus? Aonde estão aqueles que decidiram servir de todo o coração? Aonde estão aqueles que oravam, Senhor Deus, sem cessar diante do Senhor? Aonde estão aqueles, ó Senhor Deus, que jejuavam, Senhor Deus, para ouvir a Tua voz com sensibilidade? Aonde estão aqueles, ó Deus, que responderam e que receberam palavras proféticas nas suas vidas, ó Deus? Aonde estão, Senhor Deus, aqueles homens genuínos, mulheres genuínas, apaixonadas pelo mover de Deus, quebrantadas, Senhor Deus, quebrantados, ó Senhor Deus, do coração ensinável, do coração doce, do coração totalmente rendido a Ti? Aonde estão aqueles apaixonados, ó Deus? Eu creio que eles estão aqui, Senhor Deus, e cada um veja como edifica, porque o dia aprovará pelo fogo. Cadê aquele soluço, aquela lágrima sincera diante do Senhor? Oh Deus, retira, Senhor Deus, esse coração de pedra aqui hoje, Senhor Deus. Retira, Senhor Deus, esse peso, Senhor Deus. Retira todo espírito de acusação, Senhor Deus. Mas que hoje possa ser um sim ao Senhor Jesus. Sim, eu me entrego a Ti, Jesus. Eu quero chamar aqui à frente aqueles que ainda estão sentados e que Deus está te falando.
Meu filho, é com você que eu te falo, é com você que falo, vem aqui, sai do seu lugar, o Senhor hoje quer restaurar o seu coração, o Senhor quer hoje trazer o fogo, sim, mas para permanecer, mesmo que acabe tudo, hoje é o dia de recomeço na sua vida, mesmo que tudo acabe, a edificação da sua casa hoje recomeça em nome do Senhor Jesus. Aonde estão aqueles que o Senhor tem chamado para o ministério pastoral? Aonde estão aquelas irmãs da intercessão apaixonadas por Cristo? Aonde estão aqueles homens que guardavam a vida da igreja, mas hoje não tem mais guardado a vida da igreja? Aonde estão aquelas pessoas apaixonadas por Jesus? Aonde estão aqueles homens que amavam as suas esposas e deixaram que o mundo invadisse a sua casa? Saia do seu lugar e vem aqui. Aonde estão aquelas mulheres apaixonadas por Deus? Vem aqui à frente. Aonde estão aqueles que se decepcionaram com homens, com igrejas? Vem aqui à frente, olha para Jesus. Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.